Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou André Luiz, sou obreiro, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião, presidida pelo meu pastor Moisés Rosa e pela minha pastora Solange Lima. Hoje nós vamos estar estudando sobre a conspiração de Amã contra os judeus. É uma lição que faz parte da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, do terceiro trimestre de 2024, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Fique aí para você não perder nada dessa aula que está incrível. E antes de começar a aula, eu já te peço, curta, comente, compartilha e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula que será postada. E você já sabe, né? Pega seu papel, caneta para poder anotar e editor, você já sabe, solta a vinheta. Vamos começar a aula sobre a conspiração de Amã contra os judeus, texto áureo que vai dizer assim: E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se encontra lá em Mateus 10, versículo 22. E verdade prática, que vai dizer: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Isso é uma grande verdade. Lá em 1 João 2,15 vai dizer: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então isso já nos mostra que não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não tem como. O mundo não se agrada dos seus princípios e dos seus valores da mesma forma que você não se agrada ou não deve se agradar dos princípios e dos valores do mundo. Que a igreja siga assim, na contramão do mundo, para que a gente possa chegar até a Canaã celestial. Porque nós só vamos chegar lá se nós formos na contramão do mundo. Porque o caminho que leva à salvação é o caminho estreito, mas o caminho que leva à perdição, que é o caminho do mundo, é um caminho largo. É um caminho atrativo, mas o melhor caminho que existe é o caminho da vida, é o caminho daquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, é somente um. Esse caminho é estreito, esse caminho é um caminho doloroso, mas é o caminho que vai te levar à salvação. Talvez hoje você olhe e fale assim: André, eu vou perder toda a minha vida renunciando. Eu vou perder toda a minha vida renunciando tudo que o mundo tem para me oferecer? Sim, porque a Bíblia vai dizer: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. E esta passagem está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, para você estar acompanhando conosco. A nossa leitura bíblica se encontra lá no livro de Esther, no capítulo 3. Vamos ler do 7 ao 11 e depois vamos ler Esther capítulo 4, do 1 ao 4. Amém? Vamos lá, Esther capítulo 3, versículo 7, que vai dizer: No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o duodécimo mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedato, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também a esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Agora vamos para Esther 4, versículo 1 ao 4, que vai dizer: Quando Mardoqueu soube quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Bom,
Na leitura bíblica, nós vamos perceber que Mardoqueu ele não se curvava diante de Amã. Mardoqueu ele era um homem que ele aparentava ter um zelo pela sua religião, por mais que ele não proclamasse a sua religião na terra que ele estava. Só que Amã, ele queria ser reverenciado de joelhos pelas pessoas. Então, quando ele passava, ele queria que as pessoas se ajoelhassem. Só que Mardoqueu, ele não vai se ajoelhar. Mardoqueu, ele vai fazer assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei mandou ajoelhar diante da estátua, eles vão dizer, não vamos nos ajoelhar. E Mardoqueu vai fazer a mesma coisa. Quando Amã passava, ele não se ajoelhava. E aí Amã vai se encher de ódio no coração e vai manipular o rei para que o rei autorize ele fazer essa barbaridade, que é um extermínio aos judeus. E isso nós vamos ver nesta aula. O primeiro ponto é o plano odioso de Amã, que vai começar com intrigas e patologias de poder. Vamos ver sobre isso. O problema é que essa conduta de Mardoqueu, ele não só desagradou a Amã, como também desagradou aos servos de Amã. Então, os servos de Amã, lá em Ester 3:3, já vai dizer assim: Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Só que eles não perguntaram isso com uma preocupação genuína. Eles perguntaram isso querendo indagar e fazer aquele famoso leve trás. Só que Mardoqueu não dava assunto para eles. Porque no versículo 4 aqui vai dizer: Então todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Já fica a primeira lição pra gente: não dê ouvido para quem faz intriga. Você já sabe, você já conhece. Na intenção da pergunta já dá para perceber quando a pessoa ela quer quando a pessoa tem uma preocupação e quando a pessoa ela só quer causar intriga. E aqui eles vão dizer isso, ó, ele não dava ouvidos, que isso venha fazer parte da nossa vida. Não dê ouvidos para aqueles que só querem fazer intrigas. Então, contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Então eles já fizeram a intriga, é como se fosse ali uma pessoa que vai ali contar para o chefe, né, algum defeito, algum erro que um funcionário cometeu e fica esperando que aquele chefe venha punir de alguma forma, e eles assim fazem. Eles contam para Amã aquilo que Mardoqueu tinha feito. Por que você está desobedecendo a ordem do rei? Por que você não se ajoelha? Por que você não se prostra? E Mardoqueu não dá ouvidos para eles, e eles vão até Amã e ficam ali incitando Amã e dizendo: esse homem, ele é judeu. Já sabendo que Amã não tinha um bom relacionamento com o povo judeu. Então, sabendo disso, unindo, né, o útil com o agradável, eles vão fazer essa denúncia a Amã, o que vai gerar um ódio em Amã, já que Mardoqueu era o único que não se ajoelhava e também era judeu. Era de um povo que Amã não gostava, fazia algo que Amã não gostava, porque, como eu já falei na aula passada, os judeus, por terem uma religião exclusiva, de exclusividade, eles não serviam debaixo de qualquer ordem. Se a ordem não bater com a ordem de Deus, eles não serve para eles. Da mesma forma é conosco no mundo. Se a ordem que o mundo dá não bate com a ordem que Deus já deu, então nada feito. Pode perseguir, pode se levantar, pode fazer o que quiser, mas a gente não vai se dobrar, nós não vamos se dobrar como igreja diante de leis que vão contra aquilo que Deus já determinou para nós. E aí eles foram com essa tentativa, ou melhor, conseguindo, né, com esse êxito, jogando lenha na fogueira. E isso é o que acontece em quase todos os grupos sociais. Em todos os lugares você vê a panelinha, você vê a intriga, você vê a fofoca. Só que qual é o nosso dever como igreja? É ficar longe disso. É que a panelinha venha a existir. A fofoca vai existir, a intriga vai existir, tudo que é de ruim vai existir. Só que qual é o nosso dever como igreja? É não fazer parte disso. Sabe qual é o problema? É que às vezes a panelinha existe, a intriga existe, a fofoca existe. E quem começa tudo isso são aqueles que se dizem cristãos. Isso venha a ser um motivo de vergonha para nós. Que isso venha a ser um motivo de escândalo para nós. Que nós possamos olhar para isso e ver o contexto que nós estamos inseridos. Porque talvez está acontecendo alguma intriga, está acontecendo alguma fofoca, está acontecendo alguma panelinha. E nós aqui somos os causadores de tudo isso. Então que nós possamos olhar e analisar hoje a nossa vida para saber se nós estamos do lado da igreja ou se nós estamos do lado dos opositores da igreja. E voltando para a história,
nós vemos que Amã, quando recebe essa informação, Mardoqueu não se ajoelha. Até ali está tranquilo. Até ali está mais ou menos, na verdade. Mas quando ele fica sabendo da nacionalidade de Mardoqueu, aí a história muda. No versículo 6 de Esther 3, ele vai dizer, foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do império de Xerxes. Ou seja, ele queria usar um motivo, ele queria usar uma desculpa que Mardoqueu havia feito para destruir não só Mardoqueu, mas destruir todo aquele povo. O que nós observamos é que o problema não é Mardoqueu. O problema de Amã não é Mardoqueu. O problema de Amã é o povo judeu. Então ele só precisava de uma desculpa para que ele pudesse executar o seu plano, mostrar a sua personalidade doentia, a sua personalidade que eu poderia até dizer que é de um psicopata. Ele, como um homem ruim, um homem mau, ele vai demonstrar a sua personalidade a partir de uma atitude que não tinha motivo para tudo isso. E aí ele vai aumentar. Ele vai pegar aquilo ali que era uma faísca e vai tacar fogo em tudo. Por quê? Porque já era algo que estava dentro do coração de Amã. A Bíblia vai dizer que tudo que existe, que procede de ruim, sai do coração do homem. Talvez a gente possa dizer, não, foi o diabo que plantou ali uma semente. Não, foi o diabo que foi ali na mente dele. Só que na palavra de Deus vai dizer, em Mateus 15, versículo 19, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só, é do coração do homem. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem. Que nós possamos não dar ouvidos ao nosso coração, mas sim dar ouvidos à voz de Deus. Então, que nós possamos seguir aquilo que a palavra fala. Saia, fuja da aparência do mal. A mãe só precisava de uma desculpa para executar o seu plano e para mostrar a sua personalidade. Hoje, nós vemos isso. Pessoas que aparentemente são boas, só que depois de uma oportunidade, elas demonstram uma personalidade que antes elas não tinham mostrado. Aí você vai dizer, essa pessoa mudou, essa pessoa não é mais a mesma. Só que a palavra de Deus nos mostra que tem pessoas que só precisam de uma oportunidade para mostrar a sua verdadeira personalidade. Nós vemos em Amã que só precisou saber que ele não se ajoelhava quando Amã passava para armar um plano para matar todos os judeus. Que por causa da atitude de Mardoqueu, ele agora vai matar todos os judeus. Isso já revela uma personalidade que não tem a ver com Mardoqueu, tem a ver com algo que já está dentro do coração dele para intentar matar toda aquela nação que Deus escolheu. Outra pessoa, outro personagem bíblico que nós vemos é um personagem muito querido, muito amado, chamado Judas Iscariotes, aquele que está na mesa com Jesus, que senta à mesa com Jesus, que Jesus molha o pão para dar a ele. Esse homem é um homem que, quando surge a oportunidade, ele vai demonstrar a sua verdadeira personalidade. Só que Jesus, muito sábio, vai mostrar que aquilo que o outro faz conosco não pode mudar aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus e eles não podem mudar isso. Não deixa que ninguém mude a sua essência. Eles podem mudar de atitude. Eles podem mudar de personalidade. Eles podem até mostrar uma personalidade que eles nunca tiveram. Uma personalidade de traição, uma personalidade de fofoca, de intriga, de calúnia, de rebeldia. Mas você não. Você não pode. Você é escolhido e separado de Jesus. Você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eles podem. Você não pode, não. Você é chamado por Deus. E quem é escolhido não tem direito de escolha. É isso aí mesmo. Você respondeu direito. Glória a Deus. E assim nós vamos ver que o orgulho de Amã, a soberba de Amã, vai ser o que precede a sua queda. E a própria palavra de Deus fala isso lá em Provérbios 16, versículo 18, que vai dizer: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então isso mostra para nós que Amã ele usou de um abuso de poder. E isso não tem como dar outro resultado senão a queda. Hoje nós olhamos para o cenário atual da nossa vida e vemos pessoas que estão em alto escalão, mas que usam do seu poder para abusar da sua autoridade. Agora vamos ver a extensão desse plano.
O Império Persa, ele abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, que hoje é o atual Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Então, era uma região ali de vários países. De um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Então a mãe vai planejar a destruição de todas essas comunidades. A raiva, o ódio que estava dentro do coração dele era tanta que, por causa da atitude de um homem, ele decidiu que iria matar todas aquelas comunidades. Como a gente já falou na aula passada, o rei ele já tinha determinado que o povo ele poderia voltar para sua terra. Só 50 mil vão voltar. 1 milhão vão continuar ali. A gente vê que Amã ele estava planejando matar 1 milhão de pessoas, incluindo homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. Ele não tinha nenhum escrúpulo, ele não tinha nenhuma compaixão por ninguém, seja por idade, seja pelo que fosse, seja por gênero, seja pelo que fosse. Ele só queria destruir aquela nacionalidade. Continuando, a mãe ele vai convencer Assuero escondendo a sua real motivação. Ele vai chegar e vai contar uma história. E a história é a seguinte: olha, tem um povo aqui no meio do teu povo, ele não segue nenhuma lei porque as leis deles são diferentes. Vai começar a contar uma história, vai inflar o ego do rei, porque uma pessoa manipuladora, ela é assim. Eu não quero aqui trazer também uma aula de psicologia, porque tem psicanalistas aí que estão me assistindo e sabem até melhor do que eu. Pessoas manipuladoras, elas agem e falam para conseguir tudo que elas querem. Então, se precisar inflar o ego, ela vai inflar. Se precisar, ela vai observar qual é a fraqueza. E aí ela vai tocar naquela fraqueza para que ela consiga aquilo que ela quer. Que a gente possa tomar muito cuidado com essas pessoas, com esse tipo de pessoas. Pessoas que às vezes inflam o nosso ego para conseguir aquilo que elas querem. Às vezes vê que a nossa fraqueza é uma necessidade de atenção, às vezes vê que a nossa fraqueza é que se falar um pouco mais firme conosco, a gente vai baixar a guarda e vai fazer aquilo que elas querem. Então a gente vê pessoas que são muito grosseiras com as outras, pessoas que tratam os outros igual lixo. Por quê? Porque já viu que a fraqueza daquela pessoa é: se eu falar com aquela pessoa de maneira arrogante, ela vai ceder e vai fazer o que eu quero. Tem pessoas que, se você inflar o ego, as pessoas vão fazer aquilo que elas querem. Tem pessoas que eu conheço que eles criam um problema para vender a solução. E isso é um tipo de manipulação. Eu trabalho com pessoas assim, pessoas que criam um problema, aí eu tenho que falar: por favor, me ajuda. Poxa, só você para me ajudar. Aí a pessoa fala assim: poxa, vou quebrar esse galho para você. Só que eu olho daqui de fora e eu fico pensando: pô, mas foi ela que criou o problema. Foi ele que criou o problema. Por que agora ele vai resolver o problema como se estivesse me ajudando, mas na verdade foi ele que criou o problema. Aleluia, glória a Deus e Deus abençoe esse tipo de pessoas. Mas são pessoas que têm que tomar um certo cuidado. Isso faz parte da personalidade de algumas pessoas. É normal, só que em determinado nível. A partir do momento que esse nível fica perigoso do jeito que ficou aqui, aí é um motivo para se preocupar ainda mais. E aí ele vai usar dessa manipulação para estar falando com o rei Assuero confiando naquele que seria ali o seu braço direito no governo, no império, não vai nem perguntar que povo é. Ele vai falar: ó, tem um povo aí que não segue a lei e a gente precisa exterminar esse povo. O que você falar tá falado, o que você selar tá selado, pode fazer, tem a minha palavra, tem a minha. Tô te dando o anel, né? Representava ali a autoridade, tô dando a minha autoridade na sua mão. Você escreve o que você quiser e você faz o que você quiser. E aí Amã, ele vai fazer isso com a autoridade do rei. É como se eu pegasse um cheque, eu tivesse ali 1 milhão na conta, assinasse ali 1 milhão e falasse assim: ó, agora assinasse. Não, na verdade não. É como se eu tivesse um cheque, pegasse o cheque ali, ó, vazio, só, cheio de dinheiro na conta, botasse só meu nome e falasse assim: ó, toma, pode fazer aí, quanto você precisar, você pode pegar, não tem problema nenhum. Quem exerce liderança precisa confiar, mas também precisa conferir. Precisa saber qual é a intenção com que as pessoas estão vindo falar com você. Porque
Porque exercendo liderança, você vai ter que lidar com diversos tipos de pessoas. Você vai ter que lidar com pessoas boas, você vai ter que lidar com pessoas ruins, vai ter que lidar com pessoas que são ótimas profissionalmente, vai ter que lidar com pessoas que são totalmente incompetentes. Tem muita disciplina, mas também pessoas que não têm disciplina nenhuma. Então, quem exerce liderança lidar com todos os tipos de pessoas. Então, é necessário que você possa sim ter pessoas que você vai confiar, mas também que você possa conferir as intenções. Quando eu trabalhava no mercado, o chefe me dava dinheiro e eu pensava assim, poxa, se o chefe, o dono do mercado está me dando dinheiro, eu não vou conferir. E aí ele falava, ô, André, você pode confiar, mas tem que conferir. E aí toda vez ele falava, ó, confere, confere o dinheiro. Ah, mas eu falava, foi você que me deu. Foi você que me deu. Eu vi você contando na minha frente. Não, eu posso ter errado. Confere de novo. Assim eu fazia, e aí eu aprendi que poderia confiar numa pessoa, mas eu sempre tenho que conferir aquilo que eu estou recebendo. E se, né, com algo tão pequeno, nós já temos que fazer, imagine com algo grande como isso aqui. O rei, ele dá a sua autoridade para um homem sem saber qual é a intenção deste homem. Isso é muito perigoso. Uma pessoa que exerce liderança, que lidar com todos os tipos de gente, ela precisa saber com quem é que ela está lidando e qual é a intenção dessa pessoa e o porquê que ela está pedindo algo a você. Nós vemos na palavra de Deus que Amã, primeiro-ministro da Pérsia, ele é a primeira figura da Bíblia a idealizar um plano para exterminar todos os judeus. E isso é o que nós chamamos de genocídio, que significa um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso. Então nós vemos isso em Amã, nós vemos isso em Hitler, nós vemos isso em homens que já armaram planos para poder estar exterminando os judeus, fazendo isso que se chama genocídio, de matar pessoas de um determinado grupo religioso ou de uma etnia ou de uma nacionalidade. E agora nós vemos momentos de pavor e violência, porque Amã ele vai escrever cartas e essas cartas vão ser enviadas pelos correios. Vão enviar essas cartas trazendo a notícia de que Amã tinha dado ordem de matar todos os judeus e de que o rei tinha selado aquela carta. Ou seja, eles vão se ver totalmente desprovidos de qualquer estabilidade. Como eu já falei nas aulas passadas, vão se ver totalmente desprovidos de qualquer segurança que pudesse ter. Então, toda a segurança que eles tinham, toda aquela comodidade que eles tinham no reino, agora tinha caído por terra. Agora vem a notícia. Amã vai mandar matar todos os judeus e o rei selou a carta. E agora, o que fazer? Como que a gente vai recorrer a isso? O que vai acontecer agora? A gente vai ver que onde começou a violência. Porque isso é algo que é violento, é um assassino, é uma vontade de assassinar, é uma vontade de matar. Então a mãe ele segue a vontade do mundo, ele segue aquilo que agrada ao mundo, que é contrário ao que a igreja propaga, contrário ao que a igreja quer, que a igreja deseja. A gente vai ver na palavra de Deus que a violência ela inicia lá em Gênesis. Quem que iniciou a violência lá em Gênesis? Fala para mim. Isso aí, Caim. Caim iniciou a violência. Lá em 2 Timóteo 3, e depois que Caim iniciou a violência só cresceu a cada dia mais. A gente viu isso na palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 4, vai dizer: Saiba que nos últimos dias haverá um tempo muito difícil, haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmo, e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. A Bíblia é cirúrgica quando ela vem nisso aqui, quando ela vem falando esta palavra. É como se eu estivesse lendo sobre as pessoas que eu estou vendo aí pelas ruas, que eu estou vendo nos noticiários, nas televisões e até mesmo no meu convívio, pessoas que estão de acordo com essa palavra. Só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Nunca se falou tanto, se ensinou tanto sobre o dinheiro e nunca se viu tantas pessoas caindo em golpes. E hoje nós vemos que o brasileiro, ele já tem mais um vício,
na conta, que agora é o sistema de apostas. Tem até uma notícia da Forbes que vai dizer: bets lucram até 20 bi, enquanto brasileiros perdem 23 bilhões. Bilhões. Bi de bilhões, não é milhões, é bi de bilhões. Com aposta. E ninguém aposta para perder dinheiro. As pessoas apostam para ganhar dinheiro. Então as pessoas estão atrás de dinheiro sem querer trabalhar, sem querer se esforçar para ganhar esse dinheiro. A gente vai ver que isso bate com essa palavra. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. As pessoas estão todo o tempo atrás do dinheiro. É sistema de apostas, é o marketing digital. Quando você vê uma notícia falando, ó, ganhe dinheiro, ganhe 4 mil em uma semana. Pronto, você já clica ali rápido, você já quer ver o vídeo, porque aparenta ser um dinheiro fácil, e com isso a gente compra curso, a gente compra mentoria, a gente compra isso e aquilo, pensando que vai conseguir, pronto, agora eu vou mudar de vida, porque agora eu vou conseguir ganhar 4 mil em uma semana. Você vê que você perdeu o seu dinheiro, porque aquela pessoa usou o marketing do quê? Do gatilho. Ela usou um gatilho com você, sabendo que a maior dor do brasileiro hoje é o quê? Ele quer mudar de vida. E para mudar de vida você precisa de quê? Dinheiro. Então eu vou falar para você que você vai ganhar tantos mil se você trabalhar, se você clicar nesse link, se você arrastar para cima, e aí o brasileiro vai lá e clica e fica decepcionado. Porque não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Precisa-se de trabalho, precisa sim de você botar a mente para funcionar. Não existe uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro. E se existir, sai disso, porque é pirâmide. Sai disso. Vai, foge da aparência do mal. Aqui nós vamos ver que enquanto as cartas iam chegando, que os judeus iam recebendo aquela notícia, havia choro e lamentação em todo o império, enquanto Assuero enquanto o rei Assuero e Amã estavam bebendo em Suzã. E as pessoas estavam sem entender, sem compreender o porquê que o rei tinha dado uma ordem tão esdrúxula como aquela, uma ordem tão sem sentido. Só que o rei, na verdade, foi usado, foi manipulado. Ele não estava sabendo realmente do que estava acontecendo, apesar de que ele deu a sua autoridade para Amã, para que o Amã pudesse estar, para que Amã pudesse estar exterminando um povo que não seguia as leis. Porém, num império pagão, era comum que esses atos de atrocidade e barbaridade viessem a acontecer. Então não é de se espantar de que um rei como Assuero ou Amã, eles estivessem tomando uma atitude dessa. O problema aqui é que o povo de Deus é um povo escolhido e separado. Deus escolheu o seu povo para estar sendo para ser diferente de todos os outros povos. Então Deus dá a lei ao seu povo. Deus dá até o cardápio do seu povo, Deus dá a vestimenta do povo, Deus fala para o povo como o povo deve adorar. E o rei dá ali a liberdade para que o povo pudesse voltar para sua terra, para poder reconstruir a cidade, reconstruir o templo, retomar o seu costume de adoração e sacrifício a Deus, fazer aquilo que Deus estava esperando que o povo fizesse para ele, porque Deus já tinha dado todo o modelo de como ele queria as coisas, só que o povo decide ficar. E agora Deus vai interferir nessa atitude desse homem chamado Amã, para mostrar para o povo que ele ainda cuida do seu povo, que Deus ele ainda está cuidando daqueles que são seus. À medida que as cartas elas chegavam às províncias, a reação era a mesma de todos. Todos estavam ali se vestindo de saco, de cinza, se lamentando, chorando e gritando. E Mardoqueu vai para a porta do palácio, chorar e gritar com um pano de saco e cinza, mostrando a sua humilhação, mostrando a sua lamentação, porque não estava aceitando aquela ordem do rei, aquela ordem tão cruel de exterminar todo um povo. Só que tem algo aqui. É porque Deus, ele pode frear as atitudes do homem. Deus pode frear aquilo que o homem fez. Deus pode frear qualquer coisa que o homem esteja planejando. Deus pode entrar com providência e acabar com o mal que o homem está intentando fazer. E para confirmar essa palavra, lá em Salmos 22, 28 vai dizer: pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Então não importa quem é o rei, quem é o presidente, seja quem for, Deus, ele reina sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Agora nós vemos que o povo que estava na comunidade, aquele povo que estava na estabilidade, a Bíblia vai falar de 50 mil que voltaram sob a liderança de Zorobabel para reconstruir a cidade, reconstruir o templo.
mas também vai falar daqueles 1 milhão que ficaram. Alguns, eles estavam investindo na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo, mas outros estavam construindo suas próprias casas. Estavam preocupados em construir suas casas luxuosas. Não estavam preocupados em reconstruir a cidade, reconstruir o templo, retomar a adoração a Deus. Tinha um povo que estava, não podia estar lá, não estava lá, mas estava investindo de longe, estava ali, né? Vamos falar assim, na intercessão, mas tinha um povo que eles não estavam, ó, nem aí. Eu quero saber da minha casa. Eu quero saber do meu conforto, da minha estabilidade. E Ageu e Zacarias vai profetizar contra essas pessoas. Vai exortar essas pessoas de que a casa deles estavam luxuosas, estavam bonitas, mas a casa do Senhor, o templo do Senhor estava destruído. E o templo do Senhor é o local que Deus havia escolhido para adoração, para que aquele povo viesse a adorar ele no templo. Então era necessário que viesse a acontecer a reconstrução não só da cidade, como também a reconstrução do templo, para que o povo pudesse retomar a adoração da forma que Deus havia mandado eles fazerem. E a gente vai ver lá em Esther 4, no versículo 3, dizendo assim, ó, quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e se lamentaram. E muitos se deitaram em pano de saco e cinzas, representando a humilhação. E a gente vai observar, e nós vamos observar aqui que tem pessoas que precisam passar por crise para buscar a Deus. Eu te pergunto, por que a gente precisa passar por crise para começar a buscar a Deus? Que nós possamos fazer como Daniel, que na crise, na bonança, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele estava buscando, ele estava orando a Deus. Em todos os momentos da nossa vida que nós possamos seguir aquilo que a palavra fala, orai sem cessar. Que nós possamos estar em constante busca, constante oração, constante consagração a Deus. Aleluia! Para que nós possamos, no momento de aflição, a gente continue fazendo aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, orar, que a gente possa sempre estar em oração, sempre na palavra de Deus, que nós possamos estar sempre buscando, numa vida de piedade, ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa história, aquele que escreve a nossa história, aquele que tem poder para fazer, para desfazer, para abrir a porta e fechar a porta, aquele que tem poder para entrar com providência na nossa história e com o estalar de dedos. Ele muda tudo, muda todo o cenário. Esse é o nosso Deus, o Deus que governa sobre todos os povos. Esse é o nosso Deus. Que nós possamos olhar para isso aqui. Tem pessoas que elas só vão adorar no momento da crise, só vão adorar no momento da dificuldade, mas que nós, homens e mulheres de Deus, você que me ouve, possa orar a Deus, possa falar com Deus em todo momento, tendo uma vida de piedade, para que você seja abençoado por Deus. Aproveito mais uma vez aí para falar para você, curta, comenta e compartilha, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhuma aula e vamos continuar. Agora vamos falar sobre as fases do antissemitismo. O que é o antissemitismo? É esse ódio aos judeus, especificamente aos judeus. E aí esse antissemitismo ele tem 3 fases: o aspecto religioso, o aspecto nacionalista, o aspecto racial. Nós vamos ver que esse antissemitismo no coração do homem é o que gera as perseguições e até mesmo as mortes, as torturas que já aconteceram no passado. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIX, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1488. Na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV, de 1414 a 1484. E a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal de Santo Ofício pelo Papa Paulo III, de 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento dos judeus não foi de Adolf Hitler, mas foi sim do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Aí vamos ver o próximo aspecto, que é o nacionalista. O nacionalista ele pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus.
A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias da conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países de leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. E aí a gente vê que as pessoas elas só precisam de uma desculpa para começar a fazer um extermínio total. Essas pessoas que estão ali em posição de poder, as pessoas que geralmente são pessoas manipuladoras, elas usam de um artifício da oratória, da manipulação, para estar manipulando as pessoas. E aí, o antissemitismo hoje. Nós já falamos sobre o antissemitismo no aspecto religioso, no aspecto racial e agora no aspecto nacionalista. Nós já sabemos que em 1948 houve a criação do Estado de Israel, mas isso não garantiu paz aos judeus. Na verdade, foi motivo para incitarem mais guerras, como nós vemos até os dias de hoje. E aí houve agora, né, o mais recente, que aconteceu em outubro de 2023, 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas, que é um grupo terrorista palestino, e a partir da faixa de Gaza atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Ou seja, o problema nunca foi espaço, o problema nunca foi lugar para ficar. O problema sempre foi esse antissemitismo que está no coração de algumas pessoas. E lá, né, no Oriente Médio, muito mais forte. Então eles atacam Israel, eles querem que Israel saia do mapa, e isso tem alastrado em diversas partes do mundo, onde nós vemos pessoas que em diversas partes do mundo apoiam o grupo terrorista. E isso a gente parece ter algo que é inimaginável. Meu Deus, o pessoal apoiando um grupo terrorista, mas quando aconteceu essa guerra, a gente viu pessoas que estavam levantando a bandeira do grupo terrorista, mostrando ali o seu apoio e querendo realmente a morte dos judeus. Então a gente vê que acontece isso não só lá no Oriente Médio, mas também está se alastrando hoje para diversas partes do mundo. Mas nós cremos que Deus ele vai cumprir a sua promessa para o povo de Israel, que possamos orar por esse povo, que é o povo escolhido de Deus. Então, encerrando esse estudo, nós observamos aí o início do que nós chamamos de antissemitismo, que começou lá em Amã, foi passando ali para diversas pessoas que também trabalharam para exterminar o povo judeu, e hoje nós vemos isso acontecendo diante dos nossos olhos, na modernidade, no nosso mundo, nós vemos isso acontecendo. Então, que nós possamos nos posicionar quanto a isso, nós possamos analisar a intenção das pessoas e entender o que está acontecendo, que nós possamos ter a nossa própria opinião, que nós possamos formar a nossa própria opinião baseado na palavra de Deus. Lá em Romanos 11, 25 a 32 vai dizer: Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm um coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras: o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles: eu removerei os seus pecados. Então a gente vê que Deus ele tem um plano reservado para o seu povo. Não importa quantas pessoas, quantos antissemitas, quantas pessoas que odeiam Israel, quantos grupos terroristas se levantem, eles não vão conseguir apagar aquilo que Deus escreveu. Deus já escreveu que ele vai restaurar o seu povo. Deus vai libertar. Deus vai trazer um libertador de Sião, que vai vir e vai remover os pecados do seu povo, do povo escolhido dele, que são os judeus. Então que nós possamos, como a palavra de Deus vai dizer em Salmos 122, versículo 6, orar por Jerusalém, nós possamos orar por Israel, orar pelos nossos irmãos, orar pela sua conversão e orar para que nós, como igreja, possamos perseverar também, que possamos continuar, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a intrigas, calúnias, fofocas,
tudo que o mundo tem de ruim para nos oferecer, porque nós não amamos o mundo e nem o que há no mundo, e aí o mundo, por conta disso, nos odeia, mas nós vamos seguir, mesmo sendo odiados por causa do nome de Jesus, vamos seguir o caminho estreito, que é o caminho da salvação, porque eu quero, junto com você, seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus, Jesus Cristo, que nos salvou e nos libertou das trevas e nos trouxe para a luz. Assim, nós terminamos mais uma aula. Obrigado por você que está até agora comigo. Já te peço aí mais uma vez que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula que nós vamos postar aqui no canal. E eu já te peço que você traga as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas críticas, para que nós possamos estar aqui respondendo. E, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe, guarde a sua casa, guarde a sua vida, em nome de Jesus. Valeu!